Vamos lá para mais uma aula de História e Geografia? Vamos retomar um pouquinho o nosso conteúdo? Então a gente vem aí estudando, né, sobre os quarteirões, sobre os bairros, né, o bairro da nossa escola, sobre as cidades, né, as paisagens, os espaços urbanos. Nós observamos os problemas da cidade, que é a poluição, né, a falta de transporte e o lixo, né? Para onde vai o nosso lixo? Como que esse lixo é tratado? Como que nós devemos organizar o lixo da nossa casa, né? Esses foram os conteúdos anteriores. E hoje nós vamos entrar numa historinha. Eu vou pedir para vocês que tudo que a gente for estudar agora nesse módulo, a gente imagine como uma história em quadrinhos, como se fosse um livrinho que eu estou imaginando aquele acontecimento. Por quê? Porque fica muito mais fácil quando eu leio esse conteúdo e imagino como que deve ter sido, como que aconteceu, eu consigo absorver o conteúdo melhor, eu consigo aprender melhor fazendo essa historinha na minha cabeça, tá? Então, olha, o nosso tema de hoje é as primeiras cidades do passado. Nós vamos descobrir como que eram as primeiras cidades, como que elas foram construídas, onde, que local é esse, que lugar é esse, né? Então vamos lá para a página 142, colocar a data, hoje é dia 3 de julho, 3/7 de 2020. Página 142. Isso. Então vamos lá. Eu vou fazer a leitura aqui. Nós vamos fazer a leitura e fazendo as observações das imagens. E aí, vocês podem pausar o vídeo, fazer a leitura com calma e depois seguir o vídeo, tá bom? Esse conteúdo é muito importante. Esse conteúdo tem alguns nomes que eu preciso memorizar, então eu preciso voltar à aula, ler novamente a apostila para eu poder entender, ok? Vamos lá? Então tá. As primeiras cidades do passado. Você estudou alguns aspectos das cidades. Agora, que tal fazer uma viagem pelo tempo e saber como elas surgiram? Observe a imagem a seguir. Trata-se de uma reconstituição da paisagem de uma das antigas cidades do mundo, que se chama Calhu. Olha só. Reconstituição é que ela foi aqui, na verdade isso daqui é uma obra, né? Não é uma foto, né? É um desenho. Ela foi desenhada aqui para vocês visualizarem como que era. Olha só. Olha como que eram esses povos que moravam lá naquela época. Observem detalhadamente a figura, que tem um rio que passa aí, né? Os animaizinhos ali na beira do rio. Olha as construções desse tempo, muito antigas, né? Então vamos lá, ó. Como você imagina que surgiram as primeiras cidades? Como que você imagina? Como será que as cidades começaram a aparecer? Há quanto tempo você acha que surgiu a primeira cidade do mundo? Quanto tempo? Você acha que foi pouco tempo? Você acha que muito tempo? Vamos pensar um pouquinho? Em sua opinião, existe algo que nos une aos povos que viveram nas primeiras cidades do mundo? Tem alguma coisa, quando a gente fala assim, que nos une, é uma cidade de muito tempo atrás, de um grande passado, né? Será que a gente vem trazendo comportamentos, atitudes lá do passado, dessas primeiras cidades? Será? Nós vamos descobrir tudo isso. E essa troca de ideias nós vamos fazer em aula ao vivo, tá bom? Mas vai pensando aí para você responder para nós, para mim e para os seus amigos, tá bom? Vamos lá na página 142, coloque a data.
Mesopotâmia. Que nome, hein? As primeiras cidades. Foi lá mesmo que começou tudo, na Mesopotâmia. Isso aí. Vamos ler? Foi em uma região chamada Mesopotâmia, localizada entre os rios Tigres e Eufrates. Guarda o nome desses rios aí, ó. Tigre e Eufrates, que surgiram as primeiras cidades do mundo. Observe o mapa para localizar essa região. Então, aí eu tenho um mapa do mundo, né? E tem a localização da Mesopotâmia. Olha só, olha que pequenininha. Aí tem uma imagem ampliada da Mesopotâmia. Toda essa parte em azul é água, tá? São os rios. Região em torno dos rios Tigre e Eufrates. Hoje está dividida em 3 países: Turquia, Síria e Iraque. Você já ouviu falar deles? Então, olha só. Tudo começou lá na Mesopotâmia. A Mesopotâmia, lá antigamente, hoje, ela se dividiu em 3 países. Que aqui, ó, que ele tá falando. Que agora é a Turquia, que agora é a Síria e o Iraque, tá? Então, tudo começou ali, na Mesopotâmia, entre esses 2 rios, Tigre e Eufrates, ok? Vamos lá. Olha só onde está o Brasil, olha só onde que está a Mesopotâmia ali, ó, longe, né? Vamos para a página 144. Presta muita atenção. Eu vou ler, você faz a leitura aí comigo, depois você lê sozinho, tá bom? Para memorizar e para fazer aquela historinha lá na sua cabeça. Vestígios encontrados em sítios arqueológicos permitem saber que as primeiras cidades surgiram há aproximadamente 6.000 anos. Olha só, lá atrás, há 6.000 anos que surgiram as primeiras cidades. É um cálculo aproximado, não é um cálculo exato. Ah, é 6.000 anos e pronto. Não, é mais ou menos, tá? Mas olha, 6.000 anos atrás, muito tempo, né? Do início das primeiras cidades. 2 delas, que já não existem mais, chamavam-se Ur e Uruk. Grifa aí o nome das 2 cidades que foram as primeiras cidades lá na Mesopotâmia há 6.000 anos atrás e se chamavam, porque hoje não existem mais, tá? Ur e Uruk, ok? E foram fundadas pelos sumérios. O que é sumérios? Povo que habitava a Mesopotâmia naquele tempo. As pessoas que moravam, que viviam na Mesopotâmia há 6.000 anos atrás, eram chamadas de sumérios. Grifa aí também, tá? Outros povos tão antigos quanto os sumérios também construíram grandes cidades na Mesopotâmia. E cada um deles deixou suas marcas para gerações futuras. O que são isso? O que são marcas? Deixaram alguns vestígios, alguns modos de viver que as próximas gerações foram se apropriando. Então, se eles começaram a plantar, quem nascia depois já nascia aprendendo que tinha que plantar e colher para se alimentar. Um exemplo, isso que é deixar vestígios, isso que é deixar hábitos para as próximas gerações, tá? Foram esses povos que inventaram, por exemplo, a escrita, a roda e a matemática. Olha só. Esses povos muito antigos, de 6.000 anos atrás, chamados de Sumério, tá? Lá na cidade que não existe mais, que chamavam-se Ur e Uruk,
Foram esses povos antigos que criaram a escrita, ou seja, a nossa escrita, na verdade não a nossa de hoje, né? Eles inventaram um jeito de se comunicar. E foi a escrita, escrevendo de uma forma, e essa forma foi se transformando, foi se atualizando até as nossas letrinhas, tá? Então foram esses povos que criaram a escrita, tá? Escrever. Foram esses povos que criaram a roda. Eles inventaram a roda, tá? E esses povos que inventaram, que criaram a matemática há 6.000 anos atrás. Claro que a matemática é igual a de hoje, tia? A roda é igual a de hoje? A escrita é igual a de hoje? Não. Eles criaram o método de escrita, eles criaram as primeiras rodas e eles criaram as primeiras funções da matemática, tá? Somar, né? Que eu vou pegando as pedrinhas, somando. E aí depois foram surgindo as novas gerações, novas pessoas, o tempo foi passando e tudo isso foi evoluindo e chegando até os nossos dias de hoje com uma grande evolução, tá? Foi graças à presença dos rios Tigre e Eufrates e a terra fértil. Vamos ler aí o que é terra fértil? É aquela onde é possível produzir alimentos, onde se tem boas condições para plantar. É uma terra que ela é produtiva, que ela tem nutrientes, ela é boa. É a terra que a gente fala assim, essa terra é boa para plantar, porque tudo que eu planto ali germina, cresce, né? E tem terra que não tem os nutrientes necessários, aí precisa jogar lá os produtos. Mas a terra ao lado desses rios era uma terra muito fértil, era uma terra muito boa para plantar. Que os primeiros povos a habitar aquela região puderam desenvolver a agricultura e domesticar animais, garantindo a sua sobrevivência. Então, o que eles acreditaram? Que se eles plantassem ali, na beira do rio, que a terra era boa, que a terra era fértil, era produtiva, tinha nutrientes, ali tudo que se plantava crescia, germinava. Então, eles começaram a produzir o seu próprio alimento, plantando nas laterais o seu alimento, ali na beirinha do rio. E aí eles começaram também a criar os animais que tinham na época para a própria sobrevivência, né? Para eles, igual a gente cria galinha hoje no galinheiro, né? A gente cria galinha, chega uma hora a gente mata a galinha e come a carne da galinha, certo? Então, lá era a mesma coisa, então eles cuidavam dos animais, criavam os animais e depois consumiam a carne. Plantavam os alimentos e depois consumiam os alimentos. Era um modo de sobreviver, tá? Observe nas imagens como os rios foram importantes para a agricultura. Então, vamos lá. A primeira imagem tem o rio Tigre e o rio Eufrates no Golfo Pérsico aí, ó. Olha a Mesopotâmia aí entre os dois rios. E ali, nesse pedacinho onde está escrito Mesopotâmia, é que eles moravam, tá? E aí, olha o que foi acontecendo na segunda imagem. O rio, ele acaba transbordando. Quando tem chuva, quando ele se enche muito, ele transborda. Tá vendo que a água aumentou essa parte azul? Então, o que acontecia? Essa água do rio subia, ele transbordava e molhava toda a terra. Quando a água voltava ao seu estado normal, ao seu fluxo normal, o que acontecia? O que eles tinham plantado ali nas laterais, na beiradinha do rio, começava a brotar. Por quê? Porque o rio tinha jogado uma água ali.
a água tinha ficado molhada, a semente que eles tinham colocado lá iam germinar. Quando o rio baixava e ficava no seu estado normal, a plantação começava a crescer. Dá uma olhada na terceira imagem. A terceira imagem, o rio, ó, tá vendo? Os homens, as pessoas plantando e colhendo e cuidando aí de toda essa área verde. Porque lá na primeira imagem eles plantaram e estava tudo seco. Na segunda imagem, o rio transbordou e molhou. Era um jeito de regar, vamos dizer assim, regar a plantação. O rio voltava ao normal e a plantação começava a crescer, porque não era todas as vezes, era em tempos determinados que havia a enchente do rio, tá? A cheia, né? A enchente não, a cheia do rio. Os rios enchiam e transbordavam, invadindo as margens. A terra então ficava úmida e recebia substâncias fertilizantes. Quando a água voltava a seu leito normal, a terra estava pronta para o cultivo. Então, quando eles começaram a perceber que quando esse rio enchia muito e a água transbordava, era o momento de deixar ali e aí depois era o momento de plantar. Plantava, deixava lá a sementinha descansando, germinando naquela terra muito fértil, muito boa, né? E quando o rio voltava a transbordar de novo, ele molhava ali de novo, e aí ele voltava ao seu leito normal, e a plantação ia crescendo, e assim eles iam sobrevivendo com esse alimento. Então a própria natureza auxiliava esses povos, os sumérios, para que eles pudessem ter um alimento saudável e sobreviver com saúde. Tá vendo? Que legal? E eles moravam ali, ó, entre os dois rios, aí no meio dos dois rios, tá? Vamos lá para a página 145. Atividade 1. Presta muita atenção para fazer essas atividades. Caso você tenha dúvida, assista a aula novamente ou volte, ou não, volte e faça a leitura novamente, visualize as imagens, tá bom? Então vamos lá. Número 1. O texto abaixo trata da importância dos rios. Leia-os com atenção. Os rios sempre foram um dos mais importantes recursos para a sobrevivência da humanidade. Desde os povos mais antigos, eles garantem aos seres humanos água para beber, cozinhar, lavar, conservar os alimentos, cultivar plantas e criar os animais. Olha a importância dos rios, né? Os rios também são utilizados como vias naturais de circulação. Em diferentes tempos históricos, muitas embarcações se deslocaram por eles. Quando ele fala assim, vias naturais de circulação, aqui a gente não tem o transporte, é um meio de transporte. Essa via natural de circulação é que eles tinham as embarcações que eles podiam se locomover de um lugar para o outro, de uma certa distância, pelo rio, tá? E ainda se deslocam transportando mercadorias e pessoas. Então, assim, eles com essas embarcações e através do rio, eles podiam se locomover a longas distâncias para levar alimentos para outras pessoas, para fazer umas trocas, algo assim. Hoje, os rios são também fonte geradora de energia elétrica. A gente já viu sobre isso, sobre a água que gera energia elétrica também em outras aulas. Quem quiser assistir lá a aula novamente para se lembrar, tá bom? Bom, lemos o texto. E agora? Vamos para a questão número 2. Agora, de acordo com esse texto da número 1, vamos responder as questões. Dê um título a ele. Então, você vai ler novamente esse texto, que está aí em rosa, esse texto. E você vai criar um título para esse texto, tá? B.
Anote as 3 utilidades dos rios que se mantêm desde os povos mais antigos. Então, você vai ler novamente e vai colocar 3 utilidades do rio. Três itens que está no texto que aqueles povos utilizavam o rio para isso, tá? Para que eles utilizavam? Cite aí para mim 3 coisas. C. Anote a utilidade que os rios têm hoje e que não tinha no passado. Olha só. Lá no passado não existia luz elétrica, não existia água encanada, não existia nenhum serviço público, tá? Existiam as construções que eles próprios faziam, né? Construíam as suas próprias casas. Existiam a natureza que auxiliava ao modo de sobrevivência deles daquela época de 6.000 anos atrás. Então, presta muita atenção. Na B, você vai colocar 3 coisas em que o rio era útil para eles. Para que o rio servia naquela época? E aí, na C, você vai colocar, que também está no texto, para que o rio serve hoje, que utilidade tem o rio hoje e que lá no passado, há 6.000 anos atrás, não tinha utilidade. Esse rio não ajudava eles nessa tarefa. Leia o texto aí, tá bom? Façam as questões com atenção. Leia o que você escreveu para ver se não tem nenhuma palavrinha errada, tá? Não precisa mandar a foto, nós vamos corrigir em aula ao vivo, ok? E aí eu vou questionar para vocês o que vocês entenderam desse conteúdo. Então, leia o conteúdo e imagine lá uma historinha na sua cabeça, lá 6.000 anos atrás, como que era esse rio, como que o rio subia, né? E como que o rio voltava ao seu leito normal, como que eles plantavam, como que eles viviam, que povos eram esses. Pense aí, tá? Eu vou colocar um link complementar para vocês também conseguirem entender melhor, tá bom? O link que eu vou colocar, ele estende um pouquinho mais na nossa história, mas que depois a gente vai continuar na nossa apostila nas outras aulas, tá bom? Mas não tem problema nenhum, assista ao vídeo do link complementar inteiro, é muito importante, ok? Qualquer coisa, eu estou aqui à disposição de vocês, tá bom? Nos encontramos em aula ao vivo na plataforma às 16 horas. Um grande beijo e até mais!